Bem-vindas, bem-vindos ao Diva Pod Show. Eu sou Lúcia Alves e é muito bom estar com você aqui hoje. Que bom que você está no nosso episódio de hoje, que está para lá de recheado de boas notícias, não somente de boas notícias, mas de muita informação e de muito conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o poder do empreendedorismo na vida de mulheres. E quando nós falamos de poder, quando nós falamos de mulheres, e muitas vezes você sabe que nós estamos comemorando o Agosto Lilás, ou lembrando do Agosto Lilás, ou mais do que isso, enfatizando o Agosto Lilás. A importância de falar sobre violência, abandono e invisibilidade. Mas aqui no programa você sabe que a gente dá voz também para o empreendedorismo, e aí é onde nós trazemos a autonomia, a voz e a oportunidade. O empreendedorismo é uma chave para que muitas mulheres possam se libertar. Mas vamos falar sério, gente? A importância da gente entender como se libertar, de que forma buscar essa libertação. Bom, nesse episódio nós vamos unir diferentes olhares. O da longevidade, da economia prateada e do bem-estar, com Jaqueline Fagundes, do movimento Já Que Sou Prata, e do ativismo social comunitário que transforma bairros inteiros, com Maçã Guedes, da OSC Mais União. Aqui vamos mostrar que empreender não é só abrir negócios, é empreender na própria vida, é transformar dor em propósito, é criar impacto social. Porque quando uma mulher descobre sua força empreendedora, ela não apenas muda o seu próprio destino, ela muda também a comunidade e a sociedade em que ela vive. Esse é o Diva Pod Show, um espaço para te inspirar, conscientizar e agir, porque juntas, com voz, justiça e empreendedorismo, nós viramos o jogo. Sejam bem-vindas, minhas convidadas. Bem-vinda, Jaque. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, eu que agradeço. E vamos lá. Maçã, seja bem-vinda. OSC, União. Gostei desse nome, viu? Obrigada, Lúcia, por esse convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha. Gente, bora fazer um programa bem top hoje, bem diferente, levar muita informação. Sabe o que eu gostei? Da gente poder fazer essa união dos dois. Ó, vou apresentar para vocês quem é a Jaqueline Fagundes. Então, a Jaqueline, minha gente, ela é fundadora do movimento Já Que Sou Prata. Hoje está com quantos seguidores mais ou menos na sua rede, Jaque? Já passou de 80 mil? No Instagram, não. Eu tô com 60 mil. Só 60 mil. Ela é bem modesta, tá? Mas você vai conhecer essa pessoa fantástica que está comigo hoje. Então, ela, gente, ela é uma voz ativa na defesa da longevidade como potência, mostrando que envelhecer é sinônimo de viver mais e melhor. A Jaqueline, ela é referência quando o assunto é economia prateada, um mercado em expansão que valoriza o papel das pessoas maduras como protagonista da sociedade. E o seu trabalho também foca na saúde e bem-estar, que são pilares fundamentais para garantir a qualidade de vida e dependência. Com atuação voltada para a terceira idade, ela prova que nunca é tarde sonhar, realizar e empreender. E, acima de tudo, a Jaqueline, ela inspira tantos homens quanto mulheres a enxergarem melhor o caminho da liberdade, da dignidade e da transformação. Que lindo, Jaque. E aí, minha amiga? Fala um pouquinho sobre o movimento Já Que Sou Prata. Fala um pouquinho pra gente. Por que que você escolheu? Quando que você tomou a decisão de entrar e começar esse movimento? Bem, eu comecei. A minha trajetória sempre foi da educação física, depois eu passei pela reabilitação, e hoje eu atuo aqui em Florianópolis, voltada também para a questão da saúde, da manutenção da capacidade funcional de pessoas 50 mais, em todos os níveis que essa pessoa pode estar.
Mas a minha visão em relação ao empreendedorismo de pessoas 50 a mais é no sentido de eu, enquanto profissional da área, fui cada vez mais me inspirando nas próprias pessoas que eu atendia e na própria filosofia de vida que eu adoto para mim, e pela minha formação, pelas minhas especializações, de tentar quebrar estigmas acerca do envelhecimento. Então, hoje eu sou uma mulher com 61 anos, sou avó, e absolutamente a idade para mim não me define e não me prende a estereótipos. Perfeito. E eu costumo dizer que envelhecer não é absolutamente, não traz para a gente nenhuma limitação. Muito pelo contrário, é só a gente se preparar, adotar estilo de vida saudável, preparar a nossa cabeça, a nossa saúde financeira e estabelecer propósitos para a gente acordar sem estar pensando que vai ser apenas mais um dia, mas que vai ser o dia. Vocês entenderam? Arrasou, né? É a Jaqueline Fagundes, meu bem. Mas eu quero trazer aqui também para vocês, e já para entrar dentro da nossa conversa, que hoje está assim fantástica. E eu já quero dizer: olha, é uma honra indescritível receber aqui a Maçã Guedes, minha gente. Por que eu vou falar isso? Porque ela é uma mulher que é a personificação da força, da criatividade, da transformação social. Ela tem uma trajetória vibrante, tecida pela arte, pela cultura, por um ativismo comunitário inabalável. Ela encontrou no empreendedorismo social a sua grande missão: mudar realidades. Estamos falando dela, Maçã. Que bom que você está aqui com a gente, viu, Maçã? Ó, visionária da OSC Mais União, anota aí, OSC Mais União, uma organização que por mais de uma década, olha aí, gente, mais de 10 anos, tem sido um farol de inclusão, igualdade e oportunidade para milhares. E a gente precisa disso, viu? Entre seus projetos mais marcantes, ela trouxe a dança para quem mais precisava, como o Balé para Todos, levando inclusão e arte para escolas públicas e desafiando o impossível. Ergueu a Praça da Paz, um verdadeiro oásis construído após anos de pura mobilização comunitária. A Maçã, minha gente, ela lidera iniciativas que transformam vidas, da habitação digna à inovação social e às políticas públicas, sempre com um olhar atento e um coração pulsante pelas mulheres, pelas famílias e por comunidades inteiras. Ó, ela é a prova viva de que quando uma mulher encontra a sua voz, a ergue e age. Ela não muda apenas a própria vida. Ela revoluciona o destino de uma comunidade inteira, inspirando em um mundo com menos violência, mais esperança. Seja bem-vinda e um caloroso aplauso para essa querida gente. Muito obrigada, viu, Maçã? Muito obrigada. Nossa, eu fiquei até emocionada com essa descrição. Muito obrigada. Imagina. Mas é que a nossa vida, ela é feita de... O empreendedorismo, para mim, não é abrir um negócio, né, lucrativo. O empreendedorismo é resolver problemas. E a minha vida foi cheia de problemas, né? E eu percebi muito cedo que esses problemas não eram só meus. Que, por exemplo, a pracinha que você citou, né? Eu queria uma pracinha para minha filha. Demorei tanto tempo que as pessoas falaram assim, tua filha já cresceu. Eu falei, não, mas tem outras crianças vindo. Então, assim, não é uma luta minha, cada coisa que eu quero para mim, mas uma coisa coletiva, né? Eu sofri violência em casa, então eu percebi que dentro de casa eu não tive o amparo que eu pensava que tinha, porque é meu pai, minha mãe, né? As pessoas que têm que te proteger. Então eu lembrei que fora também tinha outras pessoas e sempre vai ter outras pessoas, né, que sofrem aquelas coisas. Então, no meu bairro, a questão da moradia que você falou, no meu bairro tinha uma comunidade, é minha comunidade, né? E de repente veio uma ordem de que vai tirar todo mundo de lá. Eu falei, como assim?
vai colocar onde essas pessoas, né? Calma lá, São né? meus vizinhos, como assim, né? Aham. Então, a gente começou a ver o REURB, e isso por isso que foi uma jornada, porque desde que a lei saiu em 2017 até agora, que a gente já conseguiu uma luz regular, né? Antes eu via os vídeos, assim, o fogo correndo nos fios de luz, né? Hoje já tem um poste gigante, né? Com a luz de verdade, não queima mais as coisas das pessoas. Então, isso é muito gratificante, assim. Muitas pessoas falam que é um buraco na água, né? E às vezes em pequenos momentos a gente sente assim, que fala assim, nossa, mas todo esse esforço e tem tanta gente que não tem. Mas se você pensar nessa pequena gota no oceano e tiver outras pessoas fazendo essas coisas, aí o impacto é maior. Então, a gente não pode desistir de fazer. Porque a gente tem que sim juntar outras pessoas que também se importam com as coisas para juntos a gente realmente conectar e impactar de uma forma positiva toda essa comunidade que a gente quer, né? Um mundo melhor hoje. Perfeito, perfeito. Ó, a Maçã já trouxe aqui pra gente uma super dica, porque o programa ele vai ao ar em todo o Brasil, tá? Não é só, nós estamos em Florianópolis hoje, mas não é só em Florianópolis, porque quando a gente fala de podcast, de episódios e até mesmo os trechos que a gente vai liberando dentro dos canais, né, online, a gente chega, a voz chega muito distante. E às vezes você que está aí do outro lado, dentro de uma comunidade, às vezes só reclamando, por que não erguer as mangas? Ir lá e se conectar com outros caminhos, né? E foi isso que eu entendi que você fez aqui. Inclusive, eu já quero te perguntar: a sua história, ela mostra que empreender não é só abrir empresas, mas também empreender em causas. Como que o ativismo e o empreendedorismo ele se conecta dentro dessa sua história? Todas as pessoas que falam comigo sobre empreendedorismo, elas querem gerar uma riqueza, né? Uhum. Eu entendo que a riqueza, ela não vem só do dinheiro. A gente precisa do dinheiro para o dia a dia, sobreviver, mas a riqueza ela é muito maior, porque ela tem uma questão de espírito, né? Na pandemia eu pude sentir muito isso, porque os jovens não saíam mais de casa, né? Daí, no começo, eu tenho muitas atividades sociais. No começo eles faziam vídeos, né? A coleguinha de casa, ai, amigo, vai para a escola, a internet é legal, leia o livro. E no decorrer do percurso, elas não queriam mais conversar, elas começaram a se isolar, e isso causou uma grande depressão coletiva, né? Uma coisa que tomou conta de tudo. Eu tenho muitos projetos sociais sempre, mas na pandemia eu falei, então vamos fazer dancinha, todo mundo tá fazendo dancinha na internet, se é o que a gente pode fazer, vamos fazer uma batalha na internet, né? E eu passei por situações que eu jamais pensei, em pessoas que estavam no projeto foram presos, morreram, né? E eu falei, gente, o que está acontecendo nesse mundo? E eu comecei a ver que a gente precisa se juntar. Então, por exemplo, a praça era um terreno baldio onde tinha acúmulo de lixo. Daí eu falei assim, vamos limpar isso daqui? O poder popular, a prefeitura é obrigada. Não, vamos limpar. Então, assim, as pessoas, mas saí da minha casa, vamos limpar a praça. Aí a gente vai lá, 2, 3 pessoas, daí o outro fala assim, meio que parece que fica com vergonha, tá limpando na frente da minha casa, aí vem e se junta. Aí nisso alguém fala, quem sabe a gente vende um docinho na praça, Aí eu consegui a feira, não tinha alimentação saudável, daí um fala, eu posso botar uma feira quinta-feira? Ele ganha, mas você não vai cobrar dele? Falei, claro que eu vou cobrar dele. Que ele limpe todo o terreno, ele paga um jardineiro, que a quarta-feira, a feira na quinta, da quarta-feira ele vai lá e limpa tudo, aí ele vem com um produto saudável que a comunidade pode comprar com baixo custo. Então, isso foi melhorando o cérebro das pessoas, porque elas começam a comer melhor, entendeu? Tem várias coisas, e isso é uma coisa incrível, porque ela vai tomando conta de todo mundo que está ao redor. A vizinha da frente resolveu varrer a calçada, só de olhar aquela situação. Tinham os carros velhos estacionados, sumiram os carros, já foram tirando. Resolvemos plantar umas plantinhas, daí já decidimos que ia ser frutífera, que as crianças queriam comer. Foi uma pandemia produtiva. A gente tinha que fazer alguma coisa, aí tinha que ser o ar movimento. livre, né? Então, aquela internet que eu achei que ia ser a solução, ela estava aprendendo, não era a solução. O projeto que eu achei, não, já que todo mundo está preso, a internet é a solução, todo mundo está fazendo online, né? Mas não, a gente tinha que ir para um lugar aberto, mesmo que usando a máscara, mas assim, se conectar ainda. A gente precisa de pessoas para movimentar o mundo. Perfeito, perfeito. Precisamos de pessoas para movimentar o mundo. Você anotou essa frase? Então,
Bora continuar? Vocês estão gostando? Vai comentando aí. Nossa, que show. Cada pauta que você for vendo e você que for comentando, a gente vai adorar saber. Ô, Jaque, me fala uma coisa. Você fala sobre a longevidade nas suas palestras, você fala sobre economia prateada. Como que o empreendedorismo na terceira idade, ele pode se tornar um instrumento importante de independência e dignidade para as mulheres mais experientes, não vou falar só a mulher, né, gente? Apesar do Diva Pod Show ser destinado aí, ser focado para vocês. Mas vamos falar, a gente sabe que a longevidade é uma realidade na atualidade e que muitas pessoas que estão se aposentando hoje, às vezes não conseguem sobreviver só da sua aposentadoria. Ou ainda, às vezes a pessoa deixa para começar a ter felicidade, para começar a sonhar ou para começar a fazer aquilo que não fez no passado a partir dali, né? A partir do momento que se aposenta. E aí, o que você traz para a gente em relação a esse assunto? Bom, primeiro, vamos contextualizar o que é economia prateada. Fechou, ótimo. A economia prateada, ela engloba produtos e serviços voltados para a população 50 mais. Então, eu posso estar fomentando a economia prateada, sendo consumidor ou sendo prestador de produtos e serviços. Então, só para se ter uma ideia, Lúcia, hoje a economia prateada no mundo, eu fiz uma pesquisa hoje, e a minha fonte foi o Sebrae e a Fundação Getúlio Vargas. A economia prateada, ela movimenta 2 trilhões de reais no Brasil por ano. 2 trilhões. 23% do consumo de bens e serviços dentro desse número são específicos de consumidores 50 mais. Então, se você está escutando esses números, guarda, porque se está fazendo sentido para você falar de números, no final a gente vai fechar com chave de ouro, você vai ou empreender ou prestar atenção nesse nicho de mercado que é a população 60 mais. Perfeito. Bom, segundo a Fundação Getúlio Vargas, 41% da população idosa gastam em produtos e serviços que não são prioridades no sentido de manutenção da vida, nada disso. Gasta com objetos de desejo. Não são aquilo que a gente fala, a gente só gasta com remédio, com comida, com moradia. Não. Obviamente, nós estamos falando de uma população 50 a mais, que detém uma aposentadoria ou teve um investimento. Se programou para se aposentar e aí agora está vivendo e curtindo esse momento. Seria isso? Então, 41% gasta com produtos que não são itens de necessidade básica, né? Então, isso já é já liga um alerta. Sim. E 66% dessas pessoas que foram pesquisadas, o lema é aproveitar a vida. Uau. Então, se 66% dessa população, que são trilhões, em 2031 a gente tem quase 33% da população brasileira de pessoas 60 a mais, o empreendedor que não estiver atento a isso vai estar perdendo o mercado. Com absoluta certeza. Né? Então, se essa reflexão, novamente, faz sentido para você que está assistindo o programa, que a gente está falando de empreendedorismo, é bem interessante que a gente discuta o que leva uma pessoa com 60 anos ou mais a empreender, por que e como, né? E é isso que a gente vai tentar esclarecer, ajudar e inspirar. O meu papel aqui é inspirar. Inspirar e colocar pilha nas pessoas, que já tem gente aqui que vai estar assistindo e falando assim, meu Deus, peraí, deixa eu olhar um pouquinho para esse mercado, porque quem empreende, né, geralmente nós mulheres, a gente quer estar atenta a tudo, né, e a gente tem nossas anteninhas aí. Então, Lúcia, só para concluir, né, seguir o teu raciocínio, quando você me pergunta, né,
como que essa população começa a olhar, né, para o mercado e por quê? Normalmente, eh, eu costumo falar que hoje nós, que já temos 60 anos, nós fazemos parte da revolução da longevidade. Perfeito. Eu, com 60 anos, diante da minha mãe, diante da minha avó, eu sou um ET, né? Hoje nós fazemos 60 anos atuando como protagonistas de tudo, se não deveríamos estar como, né? E uma das coisas que eu gosto muito de falar para as pessoas se tocarem que se a gente está vivendo até 80, né? A expectativa de vida hoje é 76 anos. Uhum. Mas não dá para a gente pensar só em quantidade. Você não pode pensar que você vai chegar aos 70, aos 80. Você tem que pensar que você tem que chegar bem. E para a gente chegar bem, a gente tem que chegar com saúde, saúde física, saúde mental. A gente tem que chegar com dinheiro. Ninguém é feliz duro. Ninguém é feliz sem ter casa, ninguém é feliz sem ter uma alimentação digna, né? Então a gente tem que pensar nos pilares do envelhecimento saudável, de forma que a gente tenha esse sentido de empreender e empreender para pessoas que fazem parte da revolução da longevidade. Empreender e empreender para as pessoas que fazem parte da revolução da longevidade. Então, ou seja, a longevidade na atualidade, ela já é vista como uma revolução em relação ao passado dos avós, os bisos. Quebrar estigmas. Se você está pensando em prestar algum tipo de serviço ou fornecer algum produto para a população 60 a mais, para de pensar que o teu cliente é aquele velhinho que não tem poder de argumentação, que não tem bom gosto, que não tem informação, que não tem acesso ao que há de melhor no mundo virtual e no mundo real. Então, tem que quebrar estigmas. Da mesma forma que nós quebramos as nossas amarras, os nossos estigmas, quem vai prestar serviço para a gente não pode mais ter aquela ideia do velhinho que não precisa nem escolher. Isso aqui tá bom. Não é mais assim. Quebrou paradigma total aqui hoje, minha gente. Então, você que empreende já sabe. Você que quer empreender já sabe. Bora aqui com Maçã. Maçã, você já criou projetos incríveis como o Balé para Todos, a Praça da Paz. Como transformar sonhos comunitários em realidade, mesmo enfrentando tantos obstáculos? Ai. Eita, Lúcia, que colocou a mulher no fervo. Lúcia, minha querida. Bora lá. Eu vou falar um pouquinho só do Balé para Todos, Tá. porque isso foi um marco na minha vida, né? Eu tinha acabado de ser traído pelo marido. Uau. Eu estava enfrentando um momento de depressão, né? Tipo assim, eu nunca fui de uma depressão longa, né? Minha depressão sempre foi rápida, porque a gente não tem muito tempo para ficar deprimida. Mas Avança. eu fiquei muito triste e não queria sair da cama. Eu tive aquele momento, não quero mais nada, minha vida acabou, né? Eu fiquei deitada. Só que eu tinha uma filha de 5 anos. E ela veio, acordou de manhã, depois de todo aquele caos que eu tinha vivido, meu marido me traído. Ela veio assim, mamãe, abriu meu olho, assim, acorda, eu tô com fome. Daí eu falei, pronto, né? Acabou a depressão. O que a gente vai fazer agora? Aí eu comecei a pensar assim, já tive algumas privações por falta de dinheiro. Uhum. Eu falei, a gente vai ter que achar o que fazer nessa vida. E foi onde eu vi balé. Eu tinha meu enteado, que tinha abandonado a escola, estava no 6º ano, não queria estudar. Não abandonou, não quero mais. E a minha filha pequena. Aí eu falei, peguei o menino, fui na escola para fazer uma matrícula nele para voltar da escola. Tava escrito lá, precisa-se de professor de funk. Eu falei, meu Deus, eu sou bailarina. O que eu vou fazer? Falei, é o seguinte, vamos fazer balé nessa escola? Aí falei, quem gosta de balé, né? Falei, balé elitizado, porque vocês colocaram lá, as meninas vão gostar. Não, elas só gostam de funk, tem que ser funk, hip hop, alguma coisa. E eu não tinha experiência, até que eu gostaria, se tivesse, soubesse, eu faria, mas não era meu caso. Eu falei assim, olha, a gente trabalha música e as pessoas, no meu projeto, eles sabem dizer, eu gosto de chorinho por isso, eu não gosto de vaneirão por causa daquilo. E eu entendo que balé vai ser a mesma coisa, vamos fazer balé. E eu fiz balé, uma linha,
lá, né? Então vamos fazer balé. Vamos E eu arriscar. coloquei Marisa Monte, que era um clássico também para todo mundo. E logo todas estavam cantando, todas gostaram. E aquilo virou... Todas as escolas começaram a querer. Todo mundo queria. Acabou o norte da ilha inteiro, que eu moro no norte da ilha, né? De Florianópolis. Todas as escolas queriam, estava tendo balé para todo mundo. E eu percebi que havia um preconceito com os meninos, porque tinha meia dúzia de meninos que queriam dançar balé. E eles eram mal falados. Aí eu comecei a falar, não, o homem tem que ser muito homem para dançar balé, porque tem que enfrentar vocês. E vou te dizer mais, porque é ele que vai dançar o padedê, é ele que vai levantar a bailarina, vocês que estão perdendo. E, por uma tristeza do destino, mas sorte do meu projeto, Michael morreu bem nessa época. E eu pude levar que Michael Jackson era bailarino. E isso contagiou todo mundo, até me arrepio de lembrar. Nós não tínhamos dinheiro nenhum na escola e era muita gente para dançar. Então eu fiz uma gincana de coleta guarda-chuva velho, porque thriller, né? Todo mundo zumbi, as tchutchu das bailarinas de guarda-chuva, e eu botei todo mundo no norte da ilha para dançar. Homem, mulher, professor, todo mundo. E com isso eu ganhei o prêmio do Ciroski, o IVA, né? O projeto Voluntários em Ação. E isso abriu vários caminhos, né? Porque na minha cabeça, a questão do... Tudo que eu não queria, que eu não queria, eu não fazia para os outros. Mas o que eu queria trazer alguém para fazer junto. Porque não tinha dinheiro para pagar, né? Então, vamos reunir 2, 3 pessoas que querem a mesma coisa. Vamos atrás de alguém que viabilize aquela situação. E nisso eu fiz corte e costura, Senai, eu fiz estilismo, desenho, animação, roteirista de animação, fui fazendo tudo. Juntava um grupo, até 20 pessoas que queriam a mesma coisa e vamos lá, né? Fiz cooperativa de moda e isso a gente foi escalando. E daí essas mulheres acabaram tendo algumas, por exemplo, na área de costura, as mães costuravam, os filhos desfilavam e acabou criando uma rede de negócios, né? Muito Então, bom. o empreendedorismo foi nascendo ali, porque eu vi que sem o dinheiro para fazer, eu conseguia e no final conseguia fazer algum jeito da gente ganhar dinheiro sem que a gente tivesse que trabalhar para alguém que não queria nosso produto. A gente mesmo se consumia, né? Sim, É a questão de... Nossa, pegava a escalada inteira, né? A vovó saía com o netinho lá, maçã, eu vi tal coisa. Aí eu falava, peraí, vamos fazer alguma coisa com isso. Aí a mãe falava assim, eu tô com essa dor, né? Vamos fazer uma coisa que era a questão do balé. As meninas tinham umas que queriam ir pro Bolshoi. Daí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falei, nosso objetivo não é levar ninguém pro Bolshoi. É que as meninas tenham uma postura. Porque quando você vai pegar um emprego, eu tenho um emprego, né? Não, eu sou uma bailarina, eu quero um emprego. Você já é essa postura, tá com o cabelo arrumado, porque antes você tinha um piolho, não cortava unha, tinha um cheirinho. E depois do balé, não, era tudo maravilhosa, empoderada, né? Todas prontas pro mundo, né? Mas tinha aquelas que queriam ir pro Bolshoi, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a sair do norte da ilha para ir pro centro, descobri o Instituto é referência, né? Tem gente que vai pra ginástica olímpica, né? Aí nós começamos a ter que passar de 2 na catraca, porque não tinha passe de ônibus, começou toda uma coisa. E ali que eu conheci o poder público, que eu comecei a bater na prefeitura, a gente quer passe para ir pro centro, né? Romper a barreira do bairro para conseguir o passe, né? Pioneiríssima, né? Que fantástico. E as meninas acabaram fazendo aula no Instituto, acabei formando várias pessoas que começaram a dar aula na comunidade, aí começou o bairro educador, outros projetos que pagavam as meninas para dar aula na comunidade, acabou virando um circo. Hoje balé é super comum, mas na época ninguém falava em balé comunitário, era caro, né? Nós íamos pro teatro, nós pegava as meninas que vendiam Avon, todo mundo vendendo, fazia cesta, e isso gerava riqueza, porque as pessoas vendiam os seus próprios, a mãe fazia um bolo, um pão, acabava vendendo para arrecadar, e acabava que aquilo gerou um movimento de economia criativa. Eu acho que na minha cabeça nasceu nesse movimento de fazer as bailarinas poderem irem para um teatro, que elas não sabiam, né? A primeira vez que eu fiz um desfile no SIC, as pessoas falaram assim, podia entrar aqui? Pessoas que nasceram aqui, nem sabia que podia entrar lá dentro, tinha peças de teatro, tudo, elas não sabiam. Então eu me sinto honrada de poder abrir esse mundo e dizer, você pode, você consegue, e tudo é possível, basta você querer e correr atrás. E estar disposta, né, a fazer. E aí a gente pode falar que você criou um método maçã para tirar sonhos do papel. É isso, né?
Gente, muito legal, muito bom. Já que ela tem um movimento dentro do movimento, encontros na praça também com a terceira idade, né, já que vocês criaram, porque assim, ela tá falando aqui do balé e aí eu lembro de um projeto que você iniciou, reunindo pessoas terceira idade na praça para poder movimentar e fazer com que a galera se movimentasse mais. Comenta um pouquinho desse projeto. A proposta de oferecer atividade física na praça, ela vai de encontro a tudo que eu procuro incentivar, né? As pessoas a terem um hábito regular de fazer atividade física. A gente sabe hoje que fazer atividade física é fundamental para que você envelheça bem, com autonomia, com independência, né? Isso é um dos pilares, né? Um dos Uhum. principais pilares do envelhecimento. E vejo também que não é tão fácil assim a gente falar, incentivar, se a gente não coloca a mão na massa e não abre portas, como Como a a maçã maçã fez. construiu, né? Todo esse histórico, e às vezes a gente precisa não só pregar tentando incentivar, estimular, mas você tem que, como o que você faz aqui, né? Você abrir um microfone, oferecer uma cadeira para uma pessoa vir falar sobre empreendedorismo feminino 60 mais, você está me dando voz para que as pessoas lembrem que tem essa população que está aí em busca de uma qualidade de vida, de uma Exato. autonomia, de uma independência. Então, eu faço atendimentos, atuo como personal sênior aqui em Florianópolis, eu ministro palestras, mas é fundamental que eu ofereça para as pessoas que não têm acesso a uma academia, a um clube, para que tenham esse contato, né, com a dança, com a atividade física. Então, Perfeito. esse foi um momento que a gente esteve ali no Parque de Coqueiros, oferecendo essas aulas. Infelizmente, a gente tem que driblar, né, a questão meteorológica aqui em Floripa, que é sempre muito frio, às vezes chove, enfim. Então, a gente tem que estar sempre de olho. São 4 estações num único dia. Então, mas é isso. E, claro, guardando as devidas proporções, a proposta do movimento Jackson Prata é exatamente isso, né? É fazer com que as pessoas aproveitem ao máximo as condições, que nem sempre são ideais, para construir um envelhecimento digno, com autonomia, né, com empoderamento, e é nesse sentido. Fantástico. Você anotou, a Jaque passou aqui mais um dos seus de dicas, né? De dicas fantásticas aí para ela. Agora, Deixa. Lúcia, se você me permite, eu Hum, não quero deixar passar batido, porque foi um insight que eu tive aqui, com a fala da maçã. A gente não pode deixar de falar, ela, né, o trabalho dela com essa garotada, né, que veio que é de uma classe social, né, cheia de demandas, não é muito fácil você também falar da mulher 60 a mais que empreende, porque para a gente, eu me coloco, claro, nessa questão de gênero e cortes, a gente tem que driblar não só a questão do etarismo, né, que é um preconceito que a gente é vítima por conta da idade, né? Infelizmente, a gente ainda tem muito isso, né, em todos os âmbitos, em todas as classes sociais. Mas a gente tem que driblar o etarismo e o machismo, né, que é uma coisa que nos aprisiona há centenas e centenas de de anos, porque é anos. uma coisa cultural, estrutural e individual. Então, assim, a gente quer empreender, pode, deve, mas nós somos muito afetadas por isso. Então, quando ela fala dessas questões, eu me remeto a essa coisa, né? Do etarismo,
e, obviamente, do machismo. Mas a gente tem muito ainda para conversar. Não, é perfeito você já entrar nesse assunto, porque até eu tô seguindo aqui, minha gente, uma linha de raciocínio para a gente bater no papo, conversar e fluir. Mas eu já quero entrar num assunto que a Jaque trouxe com maestria agora. E vai incomodar um pouquinho, mas eu prometo para vocês que vai incomodar, porque é necessário incomodar quando a gente fala nesse assunto. Mas é importante trazer para você informação, conhecimento, porque às vezes tem gente já que está assistindo a gente que está passando exatamente por esse processo. E aí, às vezes, a pessoa acha que é com ela, ou às vezes até o filho, ou às vezes o marido, ou às vezes as pessoas, né, ao redor, um colega de trabalho. E ela fala, será que é comigo que está implicando, né? E não é, é uma realidade vivida por todas as mulheres que estão no processo de transição das fases, né? E, aliás, é uma coisa que eu vejo muito as mulheres falando, ai, eu tenho medo de chegar nessa fase, ai, meu Deus, que não sei o quê, ai, eu vou pra terapia e tudo mais. Mas, às vezes, você nem... Assim, a terapia sempre a gente recomenda, eu sempre vou falar aqui que é maravilhoso, ótimo, excelente. Mas, às vezes, você não tendo a condição, você vai buscar o quê? Outros recursos. Hoje, podcasts como o meu, inclusive, de empreendedorismo e como diversos outros aí, que de finanças, de assuntos diversos que a gente tem sido muito visto por universidades, trabalhos de universidades, de pessoas, para buscar entender o que é que o que as pessoas estão trazendo de conhecimento, e é um conhecimento aberto, né? Porque quando a gente fala, pô, você está aí dentro, a gente hoje está no Spotify, a gente está no YouTube, em todas as redes sociais que a gente pode abrir espaço, a gente está abrindo espaço para levar essa voz. Mas estamos no agosto lilás. E aí a gente precisa aproveitar, porque às vezes as pessoas acham que isso não é um ato de violência. E porque existem diversas violências. Então, a gente tem a violência psicológica, patrimonial, nós temos a violência infantil, nós temos a violência, porque às vezes as pessoas acham que violência é só quando você vê lá a pessoa levando a agressão física. Levou 60 e tanto soco, aí é a violência. E a gente sabe que não é. Estou aqui com a Maçã, que eu quero que você traga esse assunto muito importante em relação à violência infantil, à violência de meninas, e eu quero muito que você conscientize as pessoas em relação a esse assunto. Nossa, esse é um assunto que mexe muito comigo, assim, porque eu vejo que há poucas pessoas a questão da violência contra as crianças, né? Eu sempre pego o caso da igualdade racial, porque eles são muito organizados e eles conseguiram fazer com que essa questão não prescreva, né? Se você sofreu uma violência na questão de racismo, não prescreve. Mas eu vejo que, por exemplo, uma violência psicológica ou sexual com uma criança, ela prescreve. Por quê? Porque as crianças não se organizam? Será que a gente não é capaz de se organizar por elas? Né? Nós não temos essa força? Por que isso acontece? E aí eu vejo que tem uma coisa de machismo estrutural. Também. Porque quem pratica geralmente é um pai, um tio, uma mãe omissa, submissa, né? E é muito dolorido. E um reflexo dessas coisas, elas vêm bater hoje numa cyberviolência, que é uma coisa nova que nós estamos vivendo, né? Que é uma exposição da figura feminina de uma maneira pejorativa, né? Essa semana eu fiquei sabendo de um caso que tinha um grupo de mototrabalhadores e eles pegavam uma menina, gravavam uma relação com ela, colocavam no grupo e lançavam um desafio que todos tinham que pegá-la e filmar. E eles faziam na medida do que eles conseguiam, quanto mais pegassem aquela menina, e todos vendo naquele grupo, né? E outros tipos de exposição de vingança, que acontece acontecendo muito, exposição de vingança. E principalmente com jovens, né? Sim, meninas menores. né? Meninas 10, 11 anos, 12 anos, 13 anos. As mulheres mais velhas, elas até passam por um pouco de violência nesse sentido, mas é menos. As meninas menores, elas são muito vulneráveis. E principalmente aquelas que não tiveram na base um pai de verdade, né? Que pai de verdade é quem protege. Sim. Quando você passa essas barreiras, você está criando pessoas muito abaladas psicologicamente, sensíveis, pessoas desequilibradas no sentido de algum homem que
demonstra um carinho, ela se submete a estar com ele. Então, o empreendedorismo e todo esse trabalho é libertador, porque nada mais libertador que você poder virar as costas e dizer tchau. Se você, né? Mas aí, num caso desse, o 180, ele funciona? Funcionaria, mas se um terceiro faz a denúncia, e aí, nesse caso? As mulheres, elas têm uma rede muito forte, principalmente aqui, né? Nós temos aplicativo Maria da Penha, que é a patrulha, né? Que é um aplicativo no celular que, se você tem uma medida protetiva, você aciona e a polícia vai te dar um atendimento. Né? Tem várias coisas que protegem a mulher, mas a gente percebe que elas continuam morrendo. Sim. Né? Então, por quê? Porque eles não respeitam esse momento, eles sabem que eles vão ser presos, ou eles sabem que vai acontecer, mas eles não ligam, eu não sei porquê, e existe essa barreira. Então, eu entendo que depois de 18 anos trabalhando nessa área de combate à violência e exploração infantil, a gente tem que começar a trabalhar homens, porque a gente não mudar a cabeça dos homens que vivem, a gente não vai conseguir vencer essa luta, porque são eles que praticam, né? Todo ano a gente faz caminhada da paz, a gente faz rodas de conversa, a gente faz muitas coisas. E esse ano é o primeiro ano que eu vou investir, porque todo ano a gente faz um evento que é forte. E esse ano eu quero fazer o Dia do Laço Branco, que é o dia que os homens se mexem e falam, eu não pratico violência. Se eu ver um grupo do WhatsApp, meu amiguinho fazendo uma coisa que não deve, eu vou dizer, eu não quero, apague isso, eu não participo disso. Porque a gente precisa que os homens façam parte disso. Eu vejo um trabalho que tem sido realizado em alguns lugares do Brasil, que é trabalhar desde a infância, né, a criança. Porque eu não sei a visão de vocês, mas eu acho que às vezes você tentar trabalhar o adulto, nós recebemos no episódio anterior, e se você não assistiu o episódio anterior, volta lá para você assistir, uma psicóloga que é capacitadora de homens que já violentaram mulheres, e eles estão dentro do processo de recuperação. E aí foi muito interessante esse bate-papo. Ela é uma psicóloga, Ana Carolina, e, gente, ela trouxe, assim, uma abordagem incrível, incrível. Porque ela falou, Lúcia, tem recuperação. Muitos se recuperam. Muitos se recuperam. Já outros a gente sabe que não vai se recuperar. E é um fato, porque é mental isso. Porque ele sofreu violência quando criança, cresceu com essa violência e entendeu que era isso, que era a forma de viver. Então, esse é o ponto. A gente tem que quebrar isso. Porque, assim, eu sofri violência, né? Meu pai é pedófilo, né? Dos 9 aos 18 anos, eu sofri isso. E quando a minha família tomou conhecimento disso, ela falou, ele foi abusado por um padre. Nossa. Então, ele está replicando. Isso não explica, mas não justifica, mas explica. Eu falei, não. Então, quer dizer que eu vou fazer isso com a minha filha? Não, a gente precisa quebrar isso. É o primeiro ponto. Tudo que você passou e não gostou, você não pode levar adiante, né? E grupos reflexivos para homens, que hoje é uma realidade, é pequena, mas existe. Eu percebi, que eu vi uma palestra também do dia do lançamento e algumas entrevistas, que os homens não sabiam que eles estavam praticando. Assim, é tão natural. É tão dentro que ele fala assim... Tão enraizado, né? Eles chegam lá e falam assim, a Maria da Penha, né? Desejando todas aquelas coisas, né? Que ela que é a culpada, a Maria da Penha é a culpada dele estar lá. Loucura. E aí, é obrigatório fazer 4 sessões, porque eles demoram 4 sessões para entender que o que ele faz é violência e que aquilo não tá certo. Não é porque tu é homem machão que tu tem que humilhar a tua mulher, ela tem que baixar a cabeça. Não, ela pode estar no mesmo nível que você pode, e isso não te diminui, porque os homens ficam arrasados quando uma mulher ganha mais. Por quê? Porque se a mulher não... É humilhação se ela pagar a viagem de vocês? Curtam juntos, aproveitem juntos. Então, essa terapia com os homens faz com que eles entendam que o casal é junto, que é unido e que os filhos podem contar com seus pais e que essa rede é forte. Sim. Que só basta a gente fortalecer e quebrar essas barreiras estruturais, que o machismo está enraizado nessas pessoas, né? Total, total. Já que você que vive esse universo, né, da galera e da turma, que eu, em breve, daqui a alguns anos, eu estarei lá,
A maçã também. Eu vou chegar lá e quero chegar com saúde. Só não chega lá quem morre antes. É isso aí. Ô, Jaque, me fala uma coisa. E em relação a essa questão da violência, você já presenciou casos de mulheres na terceira idade que são violentadas? Eu vi um caso recente de um filho que violentava a mãe em relação à questão de aposentadoria. Então, ele ia lá, retirava e nunca que chegava o dinheiro para a coitada da aposentada, né? E ele usava tudo em drogas. Então, é uma violência. Você comenta, traga alguns casos. A pessoa idosa, ela é vulnerável. Tá. E, estatisticamente, as violências que se cometem contra a pessoa idosa, estatisticamente, eu acredito que tem alguma similaridade com infância e adolescência, elas são praticadas por pessoas próximas e dentro do domicílio. Então, a mulher idosa, ela sofre não só agressão física, mas ela sofre negligência, ela sofre violência patrimonial. É aquele filho, é aquela filha que pega o cartãozinho do INSS e fala assim, agora isso aqui fica comigo, né? Então, não necessariamente essa administração financeira ela é feita em função das necessidades e desejos, no caso do idoso, né, da idosa. Então, isso é um tipo de agressão que acontece muito. Agressão patrimonial e também a violência que negligencia. É aquela família que fala assim, ele não quer tomar banho, ele não quer comer. Minha mãe não precisa comprar roupa, ela não quer ir para a rua. Nossa, Jaque, então, que dor. É muito doloroso, né? E isso passa também pela questão da educação. É fundamental que eduquemos os homens em relação à violência, né, sexual, e é fundamental que eduquemos a nossa sociedade como um todo em relação ao respeito, no sentido de que aquela pessoa ela se torna dependente, mas não necessariamente ela vira um objeto de você fazer o que você quer. Há que se ter punições sérias em relação a isso. E eu sempre falo que a premissa é a educação. A premissa é a educação enquanto eu, que faço parte dessa população, eu interajo, eu educo essa galerinha que está vindo atrás de mim. Sim. Porque eu faço parte de vários segmentos sociais e eu não abro mão de ocupar um espaço que antes era só da mulher de 30. Eu não abro mão disso. E não é a mulher de 30 ou o homem de 40 ou o adolescente de 17 que vai me dizer se eu estou no lugar certo. Se eu estou ali, eu estou ocupando o lugar que me é de direito e que ninguém precisa me dar permissão para isso. Mas isso a gente tem que colocar o pé ali, né? Então, você tem que garantir o seu direito. Quando você fala, criança não sabe se defender, obviamente. O velho vulnerável também não. Então, a gente tem que educar a sociedade que já está com aquele velho próximo, perto, dentro da sua casa ou no vizinho. E pior do que tudo isso é a violência institucional dos próprios profissionais da saúde. Nossa Senhora. Isso é um capítulo à parte. Então, vou dar exemplos bem sutis. Sim. Aquele médico que você leva a sua mãe e no momento da consulta o médico só conversa com você. Ele nem olha para sua mãe. Ele pergunta, ela come? Ela vai ao banheiro? Ela toma banho sozinha? Isso há que se educar os profissionais, né? Porque isso é uma violência. Sim, sim. Né? A pessoa, a não ser, obviamente, existem casos que ela já não consegue mais gerenciar a própria vida, responder. Ok,
mas o profissional de saúde não pode fazer isso. É verdade. É É, verdade. é uma falta, né, de respeito, enfim. Então, essa questão da educação ela é fundamental, né, no sentido da gente se educar, se acostumar e aprender a conviver com a população 60 a mais, nas escolas, nos ambientes de trabalho, no lazer, no entretenimento, em todos os lugares, sem violência e com aquela coisa, né, de conviver é tão bom. Respeito à experiência. Então, quando a gente acha o ponto de equilíbrio da inovação e da experiência, da tradição e da modernidade, isso é fundamental para que todo mundo viva bem, É né? maravilhoso, né? É maravilhoso. E eu sempre digo o seguinte, né? E uma vez eu estava em Recife, inclusive, fazendo uma palestra, e tinha lá o presidente, várias pessoas da terceira idade. E todo mundo chegava e falava assim: tá vendo aquele ali? Senta com ele para você conversar com ele. Você vai ver que você não vai querer levantar da mesa porque ele conversa de uma forma que ele conduz a conversa, ele envolve você e tudo. E eu falei, eu vou conversar, porque eu gosto de conversar com pessoas que têm mais conhecimento do que eu, principalmente porque adoro história. E, cara, não é verdade? 10 minutos com o homem é que eu tive que voltar, porque a gente estava dentro de um evento. E aí, ao final, eu chamei ele ao palco. E falei para as pessoas mais jovens que estavam lá: olha, a gente escuta muito jovem falar, eu não tenho paciência com esse velho, né? Já escutou essa frase? Essa frase acho que é. Então, ó, se você tá aí do outro lado e essa frase do eu bateu, não aguento mais, reveja. Reveja o que você tá falando. E eu falei, que sábio seria se todos nós conseguíssemos sentar com uma pessoa 60, 70 a mais, falar, me conta um pouquinho do teu conhecimento. Quão grandioso seria o nosso planeta, o nosso mundo? Então fica aqui a dica, porque essas duas pessoas que estão aqui, Maçã Guedes, Jaqueline Fagundes, está trazendo riqueza para você. E eu não estou falando de riqueza do dinheiro, eu estou falando da riqueza do conhecimento. E dando continuidade aqui, seguindo. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tô com um monte de perguntas aqui, que daqui a pouco a coisa vai acabar e a gente não vai dar tempo de falar tudo. Deixa eu falar Mas uma a gente vai coisa. falar. Fale, diga-me. É que, assim, a pergunta que a gente fazia talvez não encaixasse tanto no que eu pensei agora, que eu vivi a semana passada. Eu estava no Instagram um dia passeando e fui impactada por um anúncio. Se você tem mais de 45 anos, esse anúncio é para você. Uhum. Eu fui olhar o que era que estava acontecendo ali. E era uma reportagem sobre IA, a inteligência artificial. E ela estava dizendo que existem jovens, super jovens, que estão ficando milionários através da IA e tal, mas que, ao contrário do que todos esperavam, quem está se beneficiando por essa onda são os 45 mais. Por quê? Porque eles sabem escrever, sabem ler, se comunicam. Perfeito. E a IA, ela é muito completa, ela precisa que você dê um comando completo. E enquanto os jovens abreviam, não falam muito bem, então as pessoas estavam se destacando. E aí o anúncio dizia, o maior encontro de IA da América Latina. Nem eu fui ver. E a gente, comprei e fui para São Paulo. Passei 2 dias em imersão. E ele perguntou, porque todo mundo achou que os jovens iam estar lá, né? Porque IA é coisa de jovem. Uhum. Tinha um garoto de 17 anos. Uau. E tinham 2 que tinham mais de 18 e menos de 35. Todas as outras pessoas eram, mas tinha gente de muleta, vovó que quase não andava. Mas ela estava muito antenada, porque ela falou que a libertação estava ali, naquele. Perfeito. Ela conseguia colocar as coisas delas e criar negócios. Tinham tantos negócios de pessoas maduras lá que eu fiquei impressionada. Todas elas, a partir de suas próprias dores, resolveram um problema coletivo e estavam gerando renda e riqueza e independência. Falou, eu não preciso mais do cartãozinho da minha filha, da minha amiga. E você aí, fazendo o quê, minha filha?
que você tá fazendo? Resistindo. Eu vou resistir a esse negócio de IA. Ou então, eu vou só perguntar algumas coisinhas aqui pra IA. Tanta coisa que tem, né, pra fazer. E outra coisa também, muita gente que hoje tem até mesmo, diz... Ah, a IA está concorrendo com nós seres humanos, e a IA vai tirar o emprego de um monte de gente, e a IA é isso e a IA é aquilo. E aí você vê, ó. Vou te dizer uma coisa: a IA não vai roubar seu emprego, mas alguém que use IA vai. E pode ter qualquer Sim. idade. E pode ter qualquer idade. Fantástico, fantástico. Minha gente, que delícia, que maravilhoso. Simbora aqui para a pauta para a gente voltar. lá. Foi importante falar, esclareceu para você. Inclusive, eu vi uma reportagem do Raul Gil, ô Jaque, recentemente, que a filha e a neta falaram dele, porque acho que estavam querendo fazer uma interdição do Raul Gil e tudo mais. É uma violência. E ele foi para as redes sociais se pronunciar para falar: puxa vida, eu fiz tudo o que eu podia para minha filha, para minha neta, nunca faltou nada. Até momentos que eu precisava até lavar louça, para ela não ter que lavar, eu fiz isso. E agora ela está falando essas coisas ao meu respeito, né? Que triste, né? Uma pessoa que está aí publicamente, e isso a gente vê. E agora eu percebo também que as pessoas têm vergonha, né, também de falar. A pessoa que chega na terceira idade, você percebe isso também? A vergonha da pessoa expressar aquilo que ela está vivenciando? Olha, não, eu não tenho estatística para te responder essa Tá. pergunta, mas eu creio que seja uma questão assim, o papel social que se perde, ele impacta muito na vida de qualquer pessoa, Uhum. né? Então, você vê um homem que trabalhou durante 40, 50 Na anos, televisão. cri- é, é, que- tem todo o legado, né? Criou uma imagem, enfim. Eu imagino, que seja muito difícil, não só para o Raul Gil, que é uma celebridade, enfim, mas para o homem comum também. A perda do papel social, por isso que se tem tanto problema ao longo do processo da aposentadoria. Verdade. Nós não temos preparo para nos aposentarmos, né? Não existe um curso para você passar pela aposentadoria. Muito pelo contrário, mas isso está mudando, graças a Tá Deus. mudando, Jaque. Então é uma questão assim que eu imagino que seja assim, né, uma condição, entre muitas aspas, Uhum. vergonhosa, mas há também se dar ouvidos quando é uma questão que a pessoa realmente apresenta uma vulnerabilidade e que tem que haver uma interdição, né, no sentido até social, afetivo, familiar, Sim. na condução, na administração daquele cenário. Não sei se acho Cada que é o caso, caso cada dele, né? caso é um Mas, caso, mas para isso que os médicos estão aí, para estabelecerem diagnóstico, as assistentes sociais, os exato. psicólogos e os gerontólogos. Os gerontólogos, né, minha amiga? É isso Estamos aí mesmo. para isso. Gente, vocês estão gostando do bate-papo? Comenta aqui embaixo e fala assim, gente, adorei, estou gostando do bate-papo, tá muito rico, eu quero a sua interatividade, porque acho que a Jaqueline e a Maçã vão adorar saber. Além disso, vou deixar aqui as redes sociais delas também para que vocês possam acompanhá-las, para que vocês também, ai, fiquei com dúvida em relação a isso, ou quero contratar a Jaque palestrante. Puxa, tá aqui, ó. Só você chamar. Minha gente, deixa eu perguntar aqui para Maçã. A OSC Ela Mais União, ela já impactou mais de 18 mil jovens. Olha aí, meus amigos jovens. Quais aprendizados que você carrega sobre liderança feminina e rede de apoio que poderia inspirar outras mulheres? E aí eu trago aqui para vocês, mulheres, que assim, a OSC, a Maçã vai explicar para vocês o que é, porque às vezes, Maçã, tem pessoas que falam assim: ah, mas você está falando umas linguagens que eu não entendo. E aí eu teve algumas coisas que nos primeiros episódios eu comecei a deixar, ó, isso significa isso, tal. Depois, na semana, o episódio anterior, até eu falei: você quer saber? Você vai consultar, você vai buscar lá no dicionário. Porque, não é, Jaque? Porque é muito fácil a gente ficar entregando tudo de É. mãozinha dada. Não, a gente tem que buscar o pote de ouro. Mas comenta aqui, minha amiga, sobre a liderança feminina, rede de apoio que inspira aí outras mulheres.
Essa liderança feminina que eu vejo, ela tem que ser de alma e ação, né? Porque tu tem que se jogar. Tu acredita, tu vai lá e se joga, né? E não pode ter medo de ser a primeira. Essa cultura que fez com que a gente vá com as massas, parece que só é legal se alguém fez. Mas você tem que pensar que alguém teve que ter feito primeiro, mesmo assim, né? Sim. Então, não tenha medo de arriscar. E errar não é ruim. Só não erra quem não tenta, né? Então, a gente... Não, medo pode ter, né? É, Só não pode se não, paralisar. medo de errar não pode, né? Não pode vai ter com medo medo. mesmo. Porque se você não tentar, não vai acontecer. Essa inércia de não fazer te coloca num lugar que você não evolui, né? Uhum. Eu percebi que eu sofria muito com as dores que eu tinha de infância, tudo que eu passei, até que eu conheci a Coordenadoria da Mulher. E numa roda de conversas, tipo né? As pessoas vão lá e contam suas paradas, né? Eu desaguei em choro, aquele sofrimento todo, parece que você estava vivendo tudo de novo. E aí eu percebi que dividiu a dor. Na próxima vez que eu fui contar, já não era tão pesado assim. Que isso, E hoje eu ainda me emociono, assim, que a gente acaba sentindo, mas eu não sofro mais. Uhum. Parece para mim, hoje em dia, que é um filme. Uma vida que eu passei, porque hoje eu tenho mais anos fora dessa realidade, né? Que eu vivi até 18 anos. Eu tenho 49 anos. Perfeito. Então, a minha vida não é aquilo. Eu não sou aquilo e eu já me Exatamente. libertei. Então, a gente se junta na coragem, né? Para abrir novos caminhos. Se encontra com as pessoas. É bom se encontrar com pessoas que são... A arte, a dança, ela move vidas, Uhum. né? Porque naquele momento que quando eu falei que estava de depressão... Eu fui pela minha família, mas a partir do momento que eu comecei a dar aula com as crianças, elas me contaminaram de novo, me contagiaram, né? Com aquela coisa da felicidade de dançar. O corpo começa a se liberar, porque você começa a carregar tantas dores e tantas coisas, você se fecha ali e de repente você tem que se soltar. Mesma coisa no relacionamento, né? Às vezes eu senti isso com o meu marido, fiquei casada com ele 20 anos. Uhum. No começo, ele vinha e eu ficava diminuindo, assim, de repente, eu falo, não! Daí eu, sabe? Então, e aquilo vinha de novo. Então, assim, é um ciclo, né? Você fica, o ciclo da violência, o ciclo da opressão, é todo assim, né? Você Tu vai quebrando deixando. ponto a ponto. Isso, você tem que ter coragem. Coragem para enfrentar esses problemas, achar as pessoas que te ajudam. Se você não tem a vizinho, o amigo, a mãe que te ajuda, tem grupos de tudo. E se você puder, não souber nada, não quero me expor, vai dançar. Vai fazer um esporte, vai pra praça, vai conectar. E de dançar a gente entende, viu? A gente adora dançar. Isso Aliás, eu conheci a Jaqueline na dança. Então, olha só, Você vê? coisa mais linda. Eu conheci várias pessoas. Um dia desse eu tava num evento, uma senhora incrível, nossa, cheia da intelectualidade, né? Todo mundo achando ela maravilhosa. Eu falei assim, ela já foi minha aluna. Então, como assim, né? Ela fazia alongamento e flexibilidade comigo lá na escola. Aí ela, nossa, sabe? Por isso ela era maravilhosa. Ela poderia estar numa academia cara lá no 8º andar, mas não, ela estava ali no instituto, junto com a gente. Ela dizia meu laboratório. Porque ela conversava com as crianças, com a juventude, com as professoras e com os intelectuais para fazer o trabalho dela. Sim. Então, isso é muito importante, né? Sem dúvida. Então, assim, essa rede rodas de conversa, para mim, é a melhor coisa para curar todas as dores. Que a roda de conversa não necessariamente é na terapia, ela pode ser no quintal da sua casa, as mulheres tomando chimarrão antigamente, comendo a pipoca, dividir as suas dores. E ali quando você fala, é a terapia que você falou, você constrói dentro da sua cabeça, vai assentando as coisas no lugar. Uhum. E você, a partir do momento que você conseguiu dar aquela estabilizada, porque essas vozes te tumultuam, né? Essas dores ficam ali, então você consegue calmar isso. E daí você começa a partir, porque você precisa ter o seu produto, né? Ninguém, nada sem um produto. Exato. O que você vende? Pode ser você mesmo, uma palestra, pode ser sua alegria, pode ser sua aula, pode ser o seu bolo. Você tem que ter uma coisa que você vai vender, aquela coisa, e aquilo pode te gerar renda de alguma forma. Você tem que só pensar o que é que vai te fazer essa independência. Isso que você falou, eu estou sentindo agora. Eu não tenho aposentadoria, né? Sou empreendedora, não vou me aposentar. Então, eu sempre penso, como é que eu vou fazer para eu sobreviver, né? Já pensei em criptomoedas, já pensei não sei o quê. E aí, hoje eu penso que talvez aquela caixinha, talvez o produto, né, que eu vou vender. Então, eu comecei agora a amadurecer, eu demorei bastante, porque eu estava muito ocupada, né?
nessa vida. Então, hoje No turbilhão. hoje eu penso que quando eu chegar em 60 eu não vou ter, porque a gente não percebe que tu não vai ter toda essa força física para sempre. Aham. O que que vai acontecer quando eu não puder mais carregar a bolsa de 200 quilos que eu carrego, né? Então, eu acho que é esse momento. Então, você tem que parar, pensar em você mesmo, organizar a caixinha que está aqui dentro e ver o que que você pode oferecer para o mundo, qual a dor que você cura, ou que pode ser a sua, Exato. né? Então, Exatamente. resolver isso é abrir as portas do seu coração, da sua mente, para um futuro que está aí, batendo a sua porta. Perfeito. Também conhecido como o Ikigai, que é um propósito de vida. É o que você Verdade. estabelece, que é o motivo pelo qual você acorda todos os dias e investe a tua vida naquilo ali, para você ou para os outros. Pro seu próximo. É. Isso mesmo. Vocês estão arrasando, assim. Eu tô adorando essa conversa. Tá gostosa, não tá? Maravilhosa. Eu tô curtindo Dá vontade da demais. gente ficar aqui falando, Não, falando, se não, falando, se não falando. controlar, e o pessoal fala assim, e eu já escutei feedback assim do Diva. Pô, mas é rápido demais. Eu falo, não, mas não é rápido, minha filha, é um negócio necessário. Ô, Jaque, então, assim, saúde e bem-estar são pilares do movimento Jaque Sou Prata. E essa relação, cuidar da saúde, ter força para empreender e se empoderar, essa é uma das receitas que você trabalha fortemente dentro do teu movimento. Sim. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, Aí vocês já estão entendendo, no OMS, porque às vezes o pessoal me pergunta lá, eu não vou colocar a descrição aqui, a tá? Organização Mundial da Saúde estabelece todos esses conceitos acerca da saúde. Certo. Quando a gente diz assim, eu quero envelhecer com saúde, saúde não é somente a ausência de doenças, segundo a OMS. Certo. Então, como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Através de você se preparar para um envelhecimento, porque é como você falou, a gente não pensa isso com 30, com 40. E além da gente não pensar nisso, o envelhecimento não é um pórtico, né? Que você passa através daquele pórtico. Hoje eu estou velha, hoje eu envelheci. Não. É todo um conjunto de opções, de escolhas, de oportunidades, de propósitos, de porquês que você vai construindo ao longo da sua história. Um processo. Hoje a gente já sabe que a epigenética, ela contribui muito pouco. O que é a epigenética? É quando a gente falava assim, minha mãe teve câncer de mama, então eu tenho 90% de chance de desenvolver um câncer de mama. Certo. O meu pai morreu com Alzheimer, então eu também... Não é mais isso que tem um peso tão significativo para definir como vai ser sua finitude, seu processo de envelhecimento. Então, o que a gente acredita hoje? A gerontologia, ela trata do envelhecimento com um olhar além da doença, além da saúde, né? O geriatra cuida das doenças do envelhecimento, o gerontólogo ele cuida da saúde do envelhecimento. Então, saúde para a gente é fundamental. A saúde te traz vigor, te traz energia, te proporciona viver bem. Se você vive bem, você tem a tua autoestima lá em cima, você tem a tua saúde mental preservada. Uhum. Então, assim, a gente tem que trabalhar a questão da saúde física, a questão da saúde mental, para que você continue ter uma vida, vamos dizer assim, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas Produtiva, né? Produtiva e com independência. Quando eu converso com as pessoas que eu atendo e eu pergunto assim, qual o seu medo? Qual o seu maior medo? Ficar dependente. Perder a minha independência. Então, a gente pode escolher. Nossa, que estranho isso. Eu não acredito que eu vou poder escolher como é que eu vou envelhecer. Ótima notícia, pode. É só você adotar estilo de vida, você preservar a tua saúde mental, porque todos nós daremos trabalho.
ou mais ou menos. Mais cedo ou mais tarde? Não estamos falando de fatalidades. Tá. Estamos falando de processo degenerativo. Tá. Agora, ninguém pensa assim, poxa, eu vou me trabalhar filosoficamente falando, espiritualmente falando, afetivamente falando, para que eu não seja uma pessoa dependente, chata, que ninguém queira cuidar de mim, que eu dependa financeiramente do meu filho, da minha família, de uma aposentadoria que nem sempre vai conferir dignidade, né? Então a gente pode escolher, né, de você conduzir, fazer vamos dizer assim, um roteiro, né? Fazer um Um planejamento. planejamento de como você pode envelhecer. E a base disso, gente, é saúde. É E saúde a partir física. de que idade que a gente começa a fazer um planejamento? Acho que vocês aí ficaram curiosas com isso, não ficou, minha gente? Que idade, Jaque? Ó, eu agora me parei aqui. Que idade? Eu acho que eu já tenho que começar, né? Ah, meu pai. Olha, a partir do momento que você sonha ou você já é independente, que você é dono do seu nariz, que você não depende de ninguém para falar assim, tá na hora de comer, tá na hora de dormir, você tem que dormir 6, 8 horas por noite, você tem que comer bem, você tem que parar de fumar, você tem que ficar longe do álcool. Eu acho que é a partir daí. Tá. Né? Cada um com os seus, vamos dizer assim, com as suas aspirações, com os seus talentos, com as suas limitações, com as suas carências. Ninguém planeja ficar velho, ninguém percebe quando está velho, mas a gente tem obrigação de nos tornarmos protagonistas do nosso envelhecimento. Não abra mão disso, senão você vai sofrer. Seja protagonista da sua vida e não somente da sua vida, do seu envelhecimento. Palavras de Jacques Fagundes. Bora lá, minha gente. Ô, Maçã, me fala uma coisa. Nós estamos indo para o nosso finalzinho aqui. E eu queria muito, antes de encerrar, que você trouxesse um conselho. E aí a pergunta é: que conselho você daria para as mulheres que querem transformar a própria dor em projeto de vida, ativismo e empreendedorismo? Ai, posso colar? Pode. Eu A gente vai bem escrevi de umas, cola. eu escrevi umas coisinhas aqui, ó. Não subestime o poder da coletividade. Não subestimar o poder da coletividade. Anota aí. Peça ajuda, ofereça ajuda, construa sua rede de compaixão. Essa que a Jaque acabou de falar tem a ver também. Quem vai te cuidar, né? Também tem que conversar. Eu converso com a minha filha sobre isso, sabia? E eu acho que isso é no dia a dia e agora eu vou ampliar, né? É uma construção. É uma construção. Não seja resiliente, né? Cada não é um passo mais perto para o sim, né? Porque o não a gente já tem. A gente tem que buscar o sim. sim. Então não pode ter medo de não. Acredite na sua capacidade de ser líder. Para não dominar e não ser dominado, você tem que servir e transformar. Né? Então, assim, é uma coisa para você pensar, né? Se você não agir, alguém vai fazer por você. É a questão do envelhecimento também. Se você não se preparar para esse momento, alguém vai fazer o que ele acha, né? Hoje tem uma coisa nova que é o plano de parto, né? Que nunca existiu. Você escreve antes de entrar lá como você quer ser tratada naquela hora, porque a violência obstétrica é uma coisa que é muito forte. Sim, então, a gente tem que pensar isso na vida. Perfeito. Né? E tem mais duas que é: comece com o seu propósito, sua dor transformada em ação. Sua dor você pode transformar em ação, em um movimento. Isso. Seja autêntico e vulnerável, porque isso conecta pessoas. Eu vi uma pessoa lá no Summit, é uma mulher que já tinha uma certa idade, ela não era velha, mas ela já tinha uma certa idade, ela não se achava, mas ela se achava dependente daquele casamento. E ela ele pagava as contas, né? Então ela estava lá. E de repente, do nada, ele foi embora. E ela se viu sozinha, sem dinheiro, com filho, sem nada que fazer. E agora? E ela disse: não tenho nem roupa, né? O que eu vou fazer? E ela fazia sobrancelha.
Ela falou, eu vou fazer sobrancelha. Depois olhem lá, ela tem milhões de seguidores hoje. E ela faz os vídeos de pijama, porque no dia lá, na situação que ela estava vulnerável, ela falou, o que eu vou fazer? Minha melhor roupa era um pijama de cetim. E ela fez o primeiro programa e começou a contar a história dela, apresentando a vulnerabilidade dela e como ela estava vencendo aquilo. E ela criou uma rede tão grande que hoje ela tem várias mulheres que trabalham para ela. Franquias e tudo. Ela tá cobrando, ela disse assim, eu cobrava 7 mil por uma sobrancelha para ver se ninguém me chamava minhas meninas que fazem muito melhor, que elas cobram 2 mil reais, né? E ela tá em 17 mil, ela falou, e ainda querem fazer comigo. Por quê? Por causa da minha história. Porque onde eu expus o que eu estava passando e hoje eu me transformei nessa mulher poderosa que lida com essas coisas, né? Todas de uma maneira saudável, né? E vivendo a vida e tendo os rendimentos dela prosperando. Prospere, crie, inove. E renove, né? Minha amiga Jaque, para a gente fechar aqui com chave de ouro, que mensagem que você deixaria para as mulheres maduras que ainda têm medo de começar algo novo ou acham que é tarde demais? Sejam envelhecentes. Vou explicar. Adolescência, a gente sabe que é uma fase recheada de curiosidades, teimosias. Ninguém tem medo de nada, somos super poderosos, né? Inconsequentes até. E o meu grande mestre, Alexandre Kalash, ele trouxe para a gente essa nova palavra, né? Que é envelhecência, onde a gente não pode perder a nossa curiosidade, a nossa teimosia usada a nosso favor, obviamente, e que o medo ele sempre vai existir, mas a gente tem que ir com medo mesmo, né? A data de nascimento, ela não é uma regra, né? Você que está pensando em investir, em realizar um sonho que ficou lá atrás, né? Por vários motivos, porque estava criando filho, estava construindo sua casa, seu patrimônio, enfim. A hora é essa, né? Não tem hora certa. Ah, porque agora já está tarde demais. Nunca é tarde demais, né? Seja um envelhecente, invista em você, em educação continuada. A internet está aí, que é né, essa coisa do IA que você estava falando, a minha cabeça já estava aqui. Coisa de empreendedora mesmo, inteligência literalmente. artificial, que você citou muito bem, né? Ela foi feita pela minha geração, que ainda não era, desculpa, não estava nesse processo de emburrecimento, que foi o que você falou, você tem que saber, você tem que ter conhecimento para você utilizar a inteligência artificial, porque senão você emburrece mesmo. Exato. Né? Se você não tiver o teu repertório para dar os prompts, olha como eu sou Ai, que incluída. chique, prompt! Não vai dar em nada, vai sair besteira dali. Então, se é que eu posso, né? O meu papel, o meu propósito, o meu Ikigai não é ser exemplo de absolutamente nada, mas ser um instrumento para que você ache a sua motivação, que você persevere, que você invista em você, na tua educação, na tua saúde, no seu bem-estar. E nunca é tarde para absolutamente nada. Eu fiz uma colinha também. E aí, assim, como eu falo demais, eu só queria dizer isso, que não existe prazo de validade para sonhar e para tornar realidade o que você sempre almejou. Nunca, nunca. Até para a morte, agora já tem jeito. Eita, Laia, mas você não vai buscar o jeitinho, não. Ô, gente, e falando hoje aqui, nós falamos muito sobre, quando a Jaque trouxe a economia prateada, a maçã trouxe a economia da comunidade, né? Eu quero falar para você que o Diva Pod Show está aberto para você que deseja apoiar um programa como o nosso, que traz mulheres maravilhosas, que traz pessoas com muito conhecimento. E assim, quer estar lado a lado com mulheres que empreendem, que lideram, que transformam realidades? É aqui. Você vai ganhar visibilidade, porque a gente está, ó, YouTube, Spotify, Instagram, redes. Gente, falou no mundo online, vai replicando, entendeu? E aí, que legal você poder associar a sua marca a uma causa. Empreendedorismo,
combate à violência, longevidade, saúde e representatividade. Então aqui, ó, cada episódio a gente conecta com um propósito diferente, a gente leva muito impacto social e audiência extremamente engajada. Então a sua empresa ela pode ser lembrada e não pelo que ela vende, mas pelo que ela apoia, as causas. Tem coisas que às vezes eu compro, porque eu falo, vou comprar porque essa empresa está apoiando aquela causa. Eu sou muito dessas. E aí comecei a ver que eu não estava sozinha. Hoje, quantos produtos para a economia prateada, para esse público, né? Sim. Poderia estar aqui? Quantos produtos da mesa, da comunidade poderia estar aqui? Eu falo da mesa, mas não estou falando da mesa, estou falando do espaço. Então, minha gente, fica aí aberto para você, meu amigo empresário, minha amiga empresária, que quer trazer esse espaço aqui. Diga, Marcela, tá? Eu quero só falar uma coisa. Diga, Eu falei antes que a pessoa estava velha, né? Eu quero falar que velho não é idade. Velho é uma coisa que não tem utilidade. Então Sim. você pode ser velho em qualquer idade. Então é que nem isso. Se você tem uma empresa que não se importa, você está ficando velho. Não está mais no mercado de hoje. Então você tem que sim fazer alguma coisa, apoiar um podcast lindo que nem esse, show. Né? Uma arte como essa, porque isso é arte, gente. A gente está criando, tudo que cria é uma arte. E você apoiar, você não. Porque algumas pessoas não sabem fazer, né? Isso. Eu não vou saber fazer uma roda de conversa, mas nós sabemos. Então, você apoiando, você está fazendo, você está jovem, você está se renovando. Em qualquer idade, faça a diferença, apoie programas como esse, empreendimentos e negócios como esses, que você vai longe. Eu tenho aqui um mega super aí para apoiador que eu quero agradecer, o Centro de Beleza de Seu Martins, que constantemente, em todos os episódios, eles vêm, eu vou maquiar, vai entregar meu cabelo, entrega meu... A pessoa aqui, bonitinha, linda, Já quero ir lá. poderosinha. Já quero, já vai lá Já quero ir lá. Ó, Onde cabelo no Cobra Sol, gente, ali na Lédio Martins. Eu vou deixar aqui para vocês também o Instagram deles. Aliás, Jaque, por favor, traga seu Instagram. A minha página é @JaqueSouPrata no Instagram, no YouTube Movimento Jaque Sou Prata. E a gente tem uma comunidade também, onde eu procuro dar informação relevante, tudo com embasamento científico, enfim. Só me procurar lá, Jaque Sou Prata. E na comunidade todo mundo pode entrar? Todo mundo pode entrar tendo os mesmos propósitos, 60 obviamente. mais? Não, eu tenho gente de 22 anos. Ai, que legal. E isso é muito legal. Isso é muito bom porque a gente escuta algumas demandas, né, que não necessariamente é da nossa faixa etária, mas que tem tudo a ver, já que a gente quer viver ali na intergeracionalidade, que sejam abertos os canais de comunicação. Fechou, maravilha. Maçã, pessoa querendo te encontrar, saber mais da OSC, o que a pessoa precisa fazer, como que ela te encontra? Lúcia, eu vou pegar aquele gancho de OSC que você falou, né? Tá bom. OSC é Organização da Sociedade Civil. Perfeito. Nosso Instagram não mudou o nome, a gente ainda tá ONG. Tá. Então, é ONG mais União, prometo mudar. Então, me achem, mais @ONG mais União, no Instagram. E o meu é @maçãguedes. Maçã com N, que é nome próprio, que eu não sou fruta. Maçã. Maçã. MACCAN. Maçã Guedes. Perfeito. E, aliás, eu quero mostrar a tua camiseta aqui e a frase. Olha lá, minha gente. Se te apaga, isola, controla, é violência, é crime. Agosto Lilás está aqui exatamente para mostrar para você que o mês, ele é para lembrar, mas é o ano inteiro que a gente combate. Que conversa poderosa que nós tivemos hoje. Jaqueline Fagundes mostrou aqui que longevidade, saúde e economia prateada são caminhos para a independência, dignidade e o empreendedorismo em todas as idades. E a nossa querida Maçã Guedes nos inspirou. Te inspirou? Ah, me inspirou demais, gente. A trajetória no ativismo, na arte, na inovação social, provando que quando uma mulher empreende uma causa, ela transforma não apenas a sua vida, mas toda uma comunidade.
O que fica desse episódio é claro, o empreendedorismo é mais do que abrir negócios. É empreender com vida. E vocês viram que as duas aqui trouxe tanto amor, né, gente? E eu acho que isso é a base. Assumir o protagonismo, construir o futuro. Voz, justiça, representatividade. Que cada ouvinte saia daqui hoje com a certeza de que pode ser uma rede de apoio, você pode inspirar e você pode ser a mudança, porque quando mulheres se unem, compartilham saberes e levantam suas vozes, nada é capaz de parar. Esse foi o episódio de hoje do nosso Diva Pod Show e eu te espero no próximo episódio. Faça seus comentários, compartilhe com todas as amigas e, se puder, com as inimigas também, porque elas precisam. Um beijo para todas vocês e até mais. Tchau.